Olá você, tudo bem? Já estava com saudade de vocês. Essa aqui é a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro de linguagens, códigos e suas tecnologias aqui online, né? Sou o professor Mário Vitor. Como eu disse, estamos vivendo um período de quarentena, estamos vivendo um período de recessão como um todo, né? Uma crise humanitária provocada especificamente por essa pandemia do coronavírus, tá? E para que a gente não necessariamente possa atrasar os conteúdos que estão sendo ministrados dia após dia, semana após semana, nas aulas presenciais, criamos essa como uma boa alternativa para você estar informado, estar estudando e entendendo um pouco mais sobre o que pode vir a cair no Enem sobre cada habilidade e cada competência das linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, minha gente, foca aqui conosco, presta muita atenção sobre todos os aspectos que nós vamos estar citando ao longo dessa aula, tá? E qualquer dúvida, entra lá em contato conosco no nosso WhatsApp, certo? No meu Instagram pessoal, no Instagram do nosso curso, né, da Reta, né? Faço questão de tirar todas as dúvidas de vocês. Não esqueçam também de outra coisa, né? Esse assunto já está no nosso Drive há um bom tempo, né? Você já podia ter estudado antes de assistir essa aula. Se ainda não fez, faça, certo? E também pegue esses exemplos que nós vamos citar e a cada item exemplificado, por favor, com lápis e papel na mão, vá tomando nota de todas as características que a gente citar, tá certo? Então, para essa aula fluir, é extremamente importante que vocês tomem nota e que vocês consigam, de fato, acompanhar todos os exemplos que vamos citar e referenciá-los por meio de uma perspectiva de entendimento sobre gêneros textuais como um todo. Primeira coisa a falar é sobre a habilidade 4. A habilidade 4 tem a seguinte definição: reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. E é aí onde eu quero chegar. Quando a gente fala sobre posições críticas aos usos sociais, o que me vem à mente, mais uma vez, e aí eu volto à habilidade 3, é o continuismo, certo, daquela habilidade anterior, falando sobre gêneros jornalísticos. Dessa vez nós vamos pautar gênero a gênero com exemplos e características de cada um deles, tá certo? Tudo começa com a notícia. Eu trouxe para vocês duas diferentes notícias. Uma delas do século XVIII e uma outra de ontem, certo? No caso, dia 24 de março. Chama a atenção de vocês para a primeira notícia. A primeira notícia, ela foi levada pela Gazeta de Lisboa ao tratar de um incidente que desencadeou a interrupção das relações diplomáticas entre a coroa portuguesa e a coroa francesa entre os anos de 1725 e 1739, certo? A 16 de setembro de 1724, chegava a Lisboa o novo embaixador do rei da França, François Sanguin, Abad de Livre. 5 dias depois, a Gazeta do Lisboa publicava: primeira coisa que eu quero que você faça ao acessar esse material junto comigo, destaque aonde tem 5 dias depois. Gente, imagine hoje que você esteja, e você já está, né, nesse período de quarentena, acessando uma notícia de 5 dias atrás. Há 5 dias, uma única pessoa tinha morrido de coronavírus no Brasil. Há 5 dias, menos de 100 pessoas tinham sido infectadas pelo coronavírus no Brasil. Há 5 dias, havia sido dada, né, o encerramento das atividades nas escolas públicas e privadas, cursinhos públicos e privados do estado do Rio Grande do Norte e de outras 17 federações do país. Olha isso, pessoal. A gente elencou situações que parecem que estão a ocorrer há muito tempo. Por quê? Porque nós estamos acostumados a notícias instantâneas. Muitas vezes uma notícia de 1 hora atrás, para nós já está defasada. Isso demonstra algumas características. A primeira é de que
a notícia cada dia mais se transforma num gênero cada vez mais ativo, atual, momentâneo e descartável ao longo do tempo. Gente, não é à toa que nós estamos aqui fazendo uma comparação simples. Tivemos uma notícia que se passou 5 dias atrás e foi sair no jornal, e quando ela saiu no jornal para aquela sociedade portuguesa, ela foi bastante atual, e para nós, vamos ver aqui inclusive um exemplo de de uma notícia de um dia atrás, que para nós talvez não tenha nem um pouco de relevância, ou a relevância tenha se perdido em meio às múltiplas notícias que acessamos quase que a todo momento. Então leamos, né? Sábado passado, 16 de setembro, chegou a esta corte o abade de Livre, nem sei falar, nem sei se o correto é abade de Livre, mas embaixador del rei cristianíssimo, a quem foi conduzir em coche, de sua majestade, que Deus guarde por ordem sua, para o palácio do conde de Soure, que lhe estava preparado o conde do Coculim, Dom Francisco Macarenhas, acompanhado de 3 coches seus, com gentis homens. Tem concorrido muita parte da nobreza a cumprimentar sua excelência, senhor excelência, e toda volta muito satisfeita do seu grande talento e agrado. Olhem o quanto que essa notícia é pouco relevante para a nossa sociedade que tem múltiplas notícias, mas era extremamente relevante para a sociedade da época portuguesa do século XVIII. Por quê? Porque era um acontecimento, a chegada de uma visita de um embaixador de uma outra nação. Lembrem-se, os tempos são outros. Gente, hoje você pega um avião e você chega no outro lado do mundo em menos de 24 horas. Na época, para sair de um país vizinho, a França não é tão vizinho, mas também não é tão distante de Portugal. Você faz, talvez, essa rota em 6 horas de carro, 8 horas de trem, e de avião não chega nem mesmo a 1 hora. E a pessoa passava dias, semanas, certo? Cavalgando, ou a mar, como que fosse, a depender, claro, de quais regiões, de quais fronteiras façam, para se chegar nessa região e para se ter justamente uma relação direta diplomática com o rei. E aí onde eu quero chegar, gente, a notícia ela passou por um processo evolutivo, assim como a nossa língua também passou por um processo evolutivo. A geração mudou tanto, ou as gerações mudaram tanto, que, por exemplo, a notícia de que veio um embaixador da França para o Brasil para ter uma conversa com o atual presidente, para nós é pouquíssimo relevante, tá? E isso marca 2 coisas. A primeira, o quanto que os gêneros textuais se transformam ao longo do tempo. E a segunda, o quanto que cada geração é marcada por processos episódicos, certo? Que têm relevância em um dado período e hoje não mais. E aí onde eu quero chegar? Peço para que você anote as primeiras características da notícia, do gênero como um todo, que você vai encontrar no próximo exemplo também, tá? A temporalidade. Temporalidade é fundamental. Ou seja, todo tipo de notícia é um tipo de texto contextual. Ou seja, ele terá sua relevância para uma determinada comunidade, para um determinado nicho dessa comunidade, e vai ter uma determinância no tempo dessa comunidade. Exemplo, se você chega para mim com a notícia de que Romário sai do Barcelona logo após a conquista da Copa do Mundo de 94 para jogar no Flamengo em 95, essa notícia, para mim, ela é irrelevante, porque já aconteceu há mais de 25 anos. Porém, essa notícia, quando saiu há 25 anos, talvez num telejornal ou num jornal de transmissão contínua da época, o Globo, por exemplo, talvez tenha feito um estardalhaço na sociedade, tá? Então, percebam o poder de uma notícia.
A notícia ela tem, como eu disse, característica temporalidade, a contextualidade e a relevância de determinados nichos de uma mesma comunidade. Compreenderam? Além disso, o gênero notícia, tomem nota, ele tem uma característica crucial. Nós vimos aqui a impessoalidade. Você não vê opinião em notícia. Você não vê nenhuma marca autoral em notícia. O que é relevante da notícia é a própria notícia. Desculpa a redundância, mas é um fato. E é justamente por isso que a gente estuda e tem tanta, mas tanta notícia, tanto, mas tanto acesso nos dias de hoje a esse tipo de gênero, tá? Hoje as notícias, elas são muito diferentes das de antes. Hoje as notícias, elas são muito mais acessíveis e elas são acessíveis em diferentes lugares, em diferentes meios de comunicação. Então imaginemos aqui o seguinte episódio. Você pega uma notícia que saiu no Catraca Livre e pega a mesma notícia que saiu em O Antagonista, certo? São gêneros, ou perdão, veículos de comunicação através de portais da internet, o primeiro de esquerda, o segundo de direita. Ambos vão dar notícias sobre o mesmo fato, mas completamente diferentes. Exemplo, vamos imaginar que eu tenha aqui um fato que tenha acontecido ontem. No caso, a medida provisória do Jair Bolsonaro, que em tese dava uma forma de respiro aos empresários do Brasil, certo? Mas às custas do salário do trabalhador brasileiro, afetando a situação de mais de 40 milhões de pessoas empregadas no meio privado, certo? Então, durante os próximos 4 meses, a medida provisória, que depois foi revogada, inimputava as empresas que não pudessem pagar os salários. E aí onde eu quero chegar? A visão de um jornal neoliberal, com a visão neoliberal e de apoio ao governo, à administração Bolsonaro, iria dizer que ele estava, de fato, salvando a economia brasileira. A visão de um grupo de trabalhadores ou de um tipo de revista que tem como nicho o grupo de trabalhadores, ou seja, uma vertente de esquerda, iria dizer que Bolsonaro estava matando de fome mais de 80 milhões de pessoas. Vocês veem que a mesma medida provisória teria, em tese, interpretações completamente distintas. Mas por que as interpretações seriam distintas? Porque nenhum veículo de comunicação hoje é apolitizado. Todas as pessoas e todos os veículos de comunicação são politizados. E isso a gente não pode olhar para trás e acreditar que não acontece. Acontece. É muito diferente dos veículos de comunicação de outrora, certo? Principalmente da idade moderna ou início da idade contemporânea. Então a gente tem que perceber que nem toda notícia vai ser totalmente impessoal, nem ausente de posicionamento, tá? Então cuidado com essa característica, porque essa característica se transformou ao longo do tempo. Beleza? Exemplo 2. O exemplo 2 está na tela. Vamos lê-lo. 2 aviões da FAB, Força Aérea Brasileira, decolam para resgate de 300 brasileiros em Cusco. O Itamaraty e o Ministério da Defesa informaram que 2 aviões Hércules da Força Aérea Brasileira decolaram nesta terça-feira, 25, para a segunda operação de resgate de nacionais feridos no Peru. Desta vez, cerca de 300 brasileiros serão retirados da cidade histórica de Cusco. As aeronaves têm previsão de chegada ao Brasil na noite de quinta-feira, 26, ao final de 16 horas de voo. Antes de finalizar a leitura, olha o quão interessante vem a ser essa notícia. Ela está antecipando situações que ainda não ocorreram. Vejam a grande diferença entre a notícia de hoje e a notícia do século XVIII. Vejam que ela tem sim relevância. Relevância para quem? Para um pequeno nicho da sociedade.
Por exemplo, para pessoas que têm parentes que estão morando em Cusco e que estão buscando voltar às terras brasileiras, as pessoas que estão impedidas de adentrar a nossa fronteira, as pessoas que estão sofrendo, certo, nessa fronteira com o Peru, as pessoas que, em tese, têm relações comerciais com este país, certo? As pessoas que estão próximas à fronteira e que precisam, em tese, fazer algumas trocas comerciais para sobreviver, é relevante para um grupo específico, não para a sociedade como um todo. Mas ela informa a sociedade como um todo. E por que ela faz isso? Porque é um gênero que tem como grande característica, tomem nota, a facilidade de leitura. Primeiro porque é escrito em norma culta, tá? Se é escrito em norma culta, em tese todos terão a capacidade de compreendê-lo, ou a maioria da população terá a capacidade de compreendê-lo. Segundo que ela utiliza a linguagem denotativa, que é uma linguagem objetiva, clara, concisa, que faz com que o leitor compreenda de imediato o que ele está ou o que ele acabou de ler. Está lendo ou acabou de ler, tá? Chama a atenção de vocês para essas que são as principais características do gênero notícia, tá? A gente avança um pouco para um texto de opinião. Dessa vez um texto do analista Reinaldo Azevedo, artigo do dia 24 de março, falando justamente sobre a medida provisória que citei anteriormente, tá? Vocês vão ver claramente a diferença, a grande divergência entre esse texto de opinião e a notícia anterior, né? O pastelão, quem tiver com esse texto impresso, marca a palavra pastelão. O pastelão. Nós já temos uma característica muito convencional de um texto de opinião, que são as adjetivações. Tomem nota. Caracterizar substantivos, né, de uma maneira até mais ampla, é sim uma marca de opinião. E foi com isso, né, que o articulista Reinaldo Azevedo iniciou, né, o primeiro parágrafo do seu artigo. O pastelão sobre o trecho da medida provisória 927, que permite a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem compensação nenhuma ao trabalhador, revela mais do que o estado de alienação e catatonia do governo diante da crise. O que se tem é um método de trabalho como nunca se viu no governo federal. É de fato inédito e não funciona. Eu queria que vocês marcassem mais uma vez agora o trecho, né, o período onde tem e não funciona. Claramente é o desfecho da opinião do autor. Claramente é uma grande crítica, é uma porrada, literalmente, na medida provisória. Então ele já demonstra aí seu lado, né? Como ele vai argumentar, para que lado ele vai argumentar. A MP, redigida no joelho, olha que ironia, redigida no joelho, né? Para dizer que foi feito nas coxas, foi feito de qualquer jeito, nas pressas. No fim de semana, saiu com as respectivas assinaturas do presidente da República e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Surpresa, novamente uma ironia. Ambos dizem que desconheciam seu conteúdo e o abacaxi foi parar no colo do secretário especial da Previdência e Trabalho, Bruno Bianco. O presidente, como sempre, mais uma vez, como sempre, mais uma marca de ironia, de crítica, de deboche, fez cara do enganado que não entende economia. Essas aspas, né, enganado que não entende economia, elas mostram, primeiro, um distanciamento, segundo, mais uma vez, ironia, e terceiro, ênfase. Ele enfatiza uma informação, porque é uma informação muito repetitiva, certo? É o que é alegado pelo presidente, antes mesmo dele ser presidente, né? Guedes atribuiu a um erro de redação. E Bianco, em linhas gerais, disse ter entendido que a compensação àquele que teria o contrato suspenso viria em outro texto. Antigamente, no tal jeito tradicional de fazer política, uma medida provisória só saía do Palácio do Planalto depois de submetida ao escrutínio, olha o termo,
da Casa Civil. É um termo próprio, certo? Que indica apreciação, né? Um termo próprio do direito, da lei, certo? E de passar por um severo crivo jurídico para saber se não padecia de vícios de ilegalidade. E ainda assim, nem sempre tinha tramitação tranquila. Algumas medidas já foram parar no Supremo e não passaram pela peneira da constitucionalidade. E aí ele continua, certo? Aonde eu quero chegar? Um texto de opinião, ele tem clarividentes marcas autorais. E é essa a grande diferenciação desse texto, que é um artigo de opinião, que além de tudo é também um texto de informação, mas muito menos de informação, é um texto muito mais opinativo, que tem claras marcas autorais, claros usos de primeira pessoa e claras, né, referências irônicas, debochadas, que fazem com que o texto tenha, óbvio, um predomínio da linguagem denotativa, mas partes de conotação, certo? Nem todo mundo vai ler e vai compreender esse texto. Por quê? Boa parte das pessoas não sabem que medida provisória 927 é essa. Muito menos saberão que linguagem ele está utilizando ao utilizar a palavra escrutínio, crivo jurídico, né? Ou vão compreender as ironias do enganado que não entende economia. Então você vê claramente a tomada de partido, a tomada de posição, a crítica, a ironia, como características deste gênero textual. Beleza? A gente vai chegar agora no índice principal da habilidade 4, que são gêneros baseados na linguagem dos quadrinhos, tá? Presta atenção nesse. Vou até diminuir aqui a tela para que fique um pouco mais claro para todos. Essa é uma charge, tamanho dos problemas do governo federal. E quem causou essa coluna maior de problemas para o meu governo? Foi a oposição? Foram seus filhos. Gente, mais uma vez, citando política. Por quê? Porque normalmente os textos de opinião e as charges têm relações com a política. E aí eu quero que vocês tomem nota disso. Só existe jornal, só existe texto jornalístico porque existe algo chamado política. Se não existisse política, não haveria relevância alguma um jornal. Por isso que normalmente as charges jornalísticas, elas sempre são com figuras políticas. E aí olha o primeiro traço, o traço caricatural. O presidente Bolsonaro está completamente caricato, né? Você vê isso claramente nos desenhos, nos traços, tanto dele, certo? Quanto deste analista. Eu posso até estar equivocado, porque eu não sei quem de fato é esse analista. Possa ser que ele seja alguém influente do governo federal. Peço desculpas se eu não tenho a resposta exata para vocês. Mas o que nós temos de principal? A ironia, a crítica social, que também faz com que essa charge, assim como o texto de opinião e a notícia, seja um gênero temporal. Perdão, pessoal. E por ser um texto em gênero temporal, deixa eu tomar uma aguinha que a garganta tá falhando. Isso faz... Desculpa aí mais uma vez. Isso faz com que o índice de entendimento só caiba para aquelas pessoas que estão vivenciando o contexto. Então, por que essa charge surgiu hoje? Por um simples motivo. Hoje não, surgiu essa semana. Por um simples motivo. O fato de Eduardo Bolsonaro, filho de Jair, ter posto a culpa da pandemia do coronavírus na China, né? E sem meio que levar em conta que a China é o maior parceiro comercial do Brasil hoje. Ela compra do Brasil mais de 80 bilhões de dólares por ano só da agropecuária. Então ela praticamente sustenta a agropecuária brasileira, certo? Ela compra muitos commodities brasileiros.
E o principal, a China é a maior economia do mundo. Nós estamos aqui, um país em recessão há muitos anos, lidando com um outro país que hoje é a maior potência mundial, que também está vivendo o mesmo problema de crise humanitária que nós estamos vivendo agora. Na verdade, eles estão saindo dela, até porque o problema surgiu em setembro do ano passado lá, e só está chegando aqui 6 meses depois. E essa é uma crítica feita por meio, né, de uma ironia, de uma sátira. Eu queria que vocês anotassem essa palavra, sátira, certo? Que é uma espécie de deboche, é uma crítica debochada. Então temos as principais características da charge: a caricaturização, né, a temporalidade, o humor baseado nela, né, e o deboche, a ironia, a sátira, ok? A gente chega aos cartoons. Olha que interessante esse cartoon, gente. Sem trabalho em domicílio. Que crítica legal. Aí eu percebo, né, que é uma crítica ligada à quarentena e principalmente a esse evento que está acontecendo, né, de demissões massivas, né, até por conta de uma questão de crise, né, crise não só do empresariado, mas a crise humanitária, a crise econômica e dentre outros múltiplos fatores, crise na bolsa, né, que antecipou toda a crise humanitária, né, que estamos vivendo. E aí o que nós temos? Nós temos um personagem que, diferente da Charge, é um personagem que não tem características próprias. Na verdade, ele está representando um grupo, que é um grupo de pessoas desempregadas. Então ele não tem características próprias, você não vê nenhuma marca pessoal dele, você vê ele como mais um, né? O representante do grupo, o representante do meio. Né? E essas são as principais características do gênero cartoon. Lembrando que se mantém a crítica social e temos ainda o quesito temporalidade, certo? A temporalidade só não estará presente nesse último gênero que vamos trabalhar na aula de hoje, que é o gênero tirinha. Olha, Cascão, não acredito no que estou vendo. É mesmo? Mas que absurdo. Quem colocou essa torneira ali? Nós temos aí uma forma de ensinamento por meio de uma linguagem em quadrinhos. Ensinamento, professor? Sim. A tirinha, ela surge com caráter educativo, porque ela é voltada ao nicho infanto-juvenil, tá? E ela não tem quesito de temporalidade, ela é um gênero atemporal. E sendo ela um gênero atemporal, nós percebemos uma questão que nos outros nós não temos. Personagens que se repetem e que têm atrelados a eles um certo humor. Só que esse certo humor se dá porque nós já conhecemos tais personagens. Por exemplo, só há humor nessa tirinha porque a gente sabe que Cascão não gosta de tomar banho. É porco, é sujo. Se nós não soubéssemos de tal característica de Cascão, essa tirinha não teria nenhum tipo de sentido para nós. Né? Então, a gente percebe que na tirinha nós temos a atemporalidade como característica. Nós temos pela primeira vez uma linguagem um pouco mais simples, um pouco mais informal, certo? Nós vamos perceber que cada balão desse que nós estamos vendo na tela tem uma indicação. Infelizmente, na tira que eu escolhi, só temos balões que indicam falas, mas existem balões que indicam pensamento, ideia, tristeza, felicidade. Existem até símbolos gramaticais, que são os símbolos de pontuação, como a exclamação, a interrogação e as reticências, que são pontuações semânticas, que somente elas, por si só, quando presentes dentro do texto, já transmitem sentido. Então a gente tem esse tipo de recurso estilístico que é muito frequente nesse tipo de gênero textual. Marcado aqui no Brasil por grandes autores, né, como Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, e Ziraldo, criador do Menino Maluquinho, por exemplo. Tá? Gente, eu espero que essa aula tenha contribuído bastante, que vocês tenham aprendido muito. Né? Você já tem uma lista de exercício própria. Eu vou criar uma nova lista de exercício para vocês tentarem identificar essas características
E qualquer tipo de dúvida, por favor, entre em contato conosco, tá? Mais uma vez indicando nosso WhatsApp, nosso grupo lá, que já está formado há um certo tempo, nosso Drive, tá? E minhas redes sociais, mario.v.maciel, certo? Redacal360 e também, por que não, @retacursos. Ah, mais um adendo, né? Há uma apostila com todas as habilidades, certo? No meu blog, redacal360.blog.br, tá? E há todos os dias, desde a segunda-feira, um podcast sobre uma habilidade. Por sinal, amanhã sairá o da quarta habilidade, que é exatamente a habilidade que nós trabalhamos nessa aula aqui de hoje. Tá bom, galerinha? Pois é isso aí, um forte abraço e bons estudos. Cuidem-se! Valeu!